Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Reta final do domingão. E o vídeo de hoje é falando sobre Fortaleza. Um salve para toda a torcida do Fortaleza. Fortaleza finalista da Sul-Americana. Além disso, é a primeira equipe nordestina a chegar numa final internacional. Ó que moral do Fortaleza e ó que gigante essa conquista. Já dá para dizer que é uma conquista do Fortaleza chegar na final da Sul-Americana. Óbvio que a equipe vai buscar mais, vai buscar o título, mas como foi a história? Como que o Fortaleza chegou nessa final de Sul-Americana? A gente vai contar no vídeo de hoje, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o trabalho e o projeto do R-City, beleza? E duas participações em Libertadores e duas em Sul-Americana. Só isso que o Fortaleza tem no cenário internacional e já chega à sua primeira final internacional na história. Fortaleza que é o único brasileiro finalista dessa Sul-Americana de 2023 e no dia 28 de outubro, às 5 horas da tarde, o Fortaleza joga nesse estádio, que é o estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, lá no Uruguai. O adversário, todo mundo sabe, é os equatorianos da LDU. A LDU que tem o Paulo Guerreiro, que é mais conhecido aqui no futebol brasileiro. Então, não é um páreo fácil para o Fortaleza. Será uma final disputada, será uma final complicada. A LDU eliminou o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Então, a LDU também chega com uma campanha muito legal nessa Sul-Americana. E nesse ano, o Fortaleza ele disputou a pré-Libertadores. Chegou a estar na Liberta, porém caiu na pré-Libertadores. Fortaleza ele chegou na pré-Libertadores por conta do 8º lugar no Campeonato Brasileiro de 2022. Então, chegou para disputar as preliminares da Liberta e na primeira fase o Fortaleza ele eliminou até com certa tranquilidade o Deportivo Maldonado. Foi 0-0 na Colômbia e 4-0 na Arena Castelão. Mas na segunda fase, o Fortaleza acabou encarando um adversário um pouco mais complicado e não conseguiu seguir vivo para a fase de grupos da Libertadores. Foi eliminado contra o Cerro Porteño, perdeu por 1-0 em casa e lá no Paraguai perdeu por 2-1. Então, é uma eliminação muito precoce da Copa Libertadores, porém garantiu uma vaga na Sul-Americana, na fase de grupos da Sul-Americana. E o Fortaleza entrou na Sul-Americana no grupo H, encarou San Lorenzo, Palestino e Estudiantes de Mérida. E o Fortaleza foi o líder do seu grupo, fez 15 pontos, 5 vitórias e uma derrota. Então, uma excelente campanha. Derrota essa também contra o Estudiantes de Mérida. Não perdeu para o San Lorenzo, que era a equipe mais forte desse grupo, junto com Fortaleza, uma equipe de mais tradição. Então, o Fortaleza fez uma ótima primeira fase da Sul-Americana e nas oitavas de final já encarou um desafio complicado. O Libertad do Paraguai, equipe muito tradicional, e lá no jogo do Paraguai, o Fortaleza venceu por 1-0. Então, fora de casa, uma grande vitória. Zé Wellington marcou para o Fortaleza. E na volta, o jogo teve muita emoção. Tudo indicava que não teria emoção, né? Uma vitória fora de casa. Fortaleza iria conseguir administrar bem nas oitavas de final para seguir nas quartas, né? Jogando na sua casa, diante da sua torcida. Mas, como eu disse, o Libertad é uma equipe tradicional, uma equipe acostumada a jogar competições de mata-mata e abriu o placar contra o Fortaleza. O Libertad abriu o placar no final do primeiro tempo e 1-0 levava a partida para as penalidades. Mas aos 46 do segundo tempo, o Marinho, que havia chegado recentemente no Fortaleza, tá até aí na imagem ele comemorando bastante, ele marcou o gol que garantiu o Fortaleza nas quartas da competição. E chegou cheio de moral, né? Até porque chegou no meio da temporada e já marca um gol tão importante. Nas quartas de final foi um confronto brazuca para o Fortaleza, foi contra o América Mineiro, mas diferente das oitavas, a classificação veio com mais tranquilidade dessa vez.
na Arena Independência, na casa do América, foi 3-1 para o Fortaleza. O Guilherme marcou 2 gols para o Fortaleza e o Pochettino marcou o terceiro. E na volta, 2-1, Guilherme Marinho marcou para o Fortaleza e garantiu a classificação sem maiores sustos. O América Mineiro é uma equipe que está brigando pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está com muitas preocupações, e o Fortaleza é a equipe mais organizada até do que o próprio América, então isso se mostrou claramente dentro de campo. E nas semifinais, um adversário gigante, né? Um adversário muito difícil, muito tradicional, mas o Fortaleza foi super bem contra o Corinthians. O jogo que garantiu o Fortaleza na sua primeira final internacional, né? Lá em Itaquera foi 1-1, Corinthians e Fortaleza. Zé Wellington marcou na casa corintiana, e em Fortaleza 2-0. Jogão do Fortaleza, a Fortaleza se impôs sobre o Corinthians, fez valer o fator casa, não deu a menor possibilidade do Corinthians vencer a partida. Venceu por 2-0, Pikachu e Tinga marcaram para o Fortaleza, e aí já foi o feito histórico, chegar na final da Sul-Americana, ser o primeiro nordestino a disputar uma final internacional. Um baita de um feito, tá aí o Iago Pikachu na imagem comemorando um dos gols, né, contra o Corinthians na semifinal. E é isso. O Fortaleza ele mostra que a organização que vem sendo feita nos últimos anos, o trabalho longínquo com o treinador, vem dando resultados. Precisa ter paciência? Precisa. Muitos times não têm essa paciência, mas o Fortaleza tem. Manteve o Vojvoda por muito tempo no cargo, em muitos momentos até queriam demitir o Vojvoda, muitos torcedores até acabaram pedindo por uma má fase, por algumas eliminações, mas a diretoria do Fortaleza foi ponta firme, acredita no trabalho, acredita no projeto, e isso tem grandes chances de render frutos daqui a algumas semanas. Mas a gente já fala um pouquinho sobre o treinador, né? E sem dúvida alguma, o maior jogo do Fortaleza na história vai ser essa final. Fortaleza que tem uma história muito rica no futebol nordestino, tem 46 campeonatos cearenses, 2 Copas do Nordeste e tem um título nacional que é a Série B. Então, Fortaleza, que vem em grande ascensão nos últimos anos, o maior título de sua história é uma Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo que Fortaleza vem mostrando recentemente, é muito pouco. Mas a briga pela Sul-Americana, com certeza caso Fortaleza conquiste, já teremos um maior título lá na galeria de troféus do Leão do PC. E o Fortaleza, falando sobre os títulos estaduais, o Fortaleza ostenta o feito de ter conquistado 4 anos consecutivos o Campeonato Cearense. Conquistou em 2019, 2020, 21 e 22. Não, perdão. 20, 21, 22 e 23. Nossa Senhora. Troféu Roger Flores de matemática, né? Mas agora sim. 20, 21, 22 e 23. A última vez que o Fortaleza tinha feito isso foi em 2007, 2008, 2009 e 2010. Então, o Fortaleza no ano que vem tem a chance de bater o recorde, porque nenhuma equipe no futebol cearense conseguiu conquistar de maneira seguida 5 títulos estaduais. Então, no Ceará, o Fortaleza vem fazendo muita história, obviamente é a maior equipe do estado, e pode confirmar isso no ano que vem com uma sequência tão longa de títulos estaduais. E 4 equipes brasileiras ostentam esse título de Sul-Americana que o Fortaleza vai lutar no próximo dia 28. O Internacional foi campeão em 2008, São Paulo em 2012, a Chapecoense em 2016 e o Atlético Paranaense em 18 e 21. Então, o Fortaleza ele pode se tornar o quinto brazuca a conquistar o título da Sul-Americana, né? Entra num hall seleto aí de equipes brasileiras que conquistaram esse título internacional. Muito, muito importante, né? Porque a Sul-Americana no início ela não era tão valorizada pelas equipes brasileiras, demorou para as equipes brasileiras darem valor. Parece que depois que o Inter conquistou, as equipes brasileiras
entraram com mais vontade na competição e as equipes brasileiras estão chegando mais longe na Sul-Americana, mas se for pensar que é uma competição que tem pouco mais de 20 anos, que ela iniciou em 2002, são 21 disputas de Sul-Americana, então é muito pouco, 5 conquistas brasileiras, 6, né, porque o Atlético Paranaense tem 2, porque a gente sabe que o futebol brasileiro está muito acima das outras equipes aí da América do Sul. E falando sobre o estilo de jogo do Fortaleza, o Fortaleza ele joga num 4-3-3. É uma equipe bem organizada dentro de campo, ela gosta de propor o jogo e além disso, ela ao mesmo tempo que ela ataca muito, todos os jogadores voltam para defender. É uma equipe muito organizada taticamente, méritos ao Vojvoda. Não é uma equipe que o atacante não volta para marcar, não. Todo mundo está focado no objetivo, todo mundo ajuda em todas as partes do campo. Isso também mostra porque o Fortaleza vem se destacando tanto nos últimos anos. O Vojvoda, que é um técnico argentino, ele vem trazendo essa fibra argentina, essa garra argentina pro Fortaleza nas disputas, né, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense, Sul-Americano e até em Libertadores, quando o Fortaleza está na disputa. E óbvio que todos os jogadores têm a sua devida importância no Fortaleza. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém no Fortaleza, mas eu vou citar alguns jogadores. O primeiro é o Guilherme. O Guilherme, ele vem sendo um dos principais destaques nessa temporada. Ele pertence ao Grêmio, está emprestado ao Fortaleza e ele marcou 4 gols pela Sul-Americana e deu 2 assistências. Então é um cara que vem sendo muito participativo nos jogos de Sul-Americana e é um nome aí que pode ser um dos destaques da final, porque mostra que não treme em jogo grande, não treme em jogos mata-mata. Então o Guilherme é um nome aí bem interessante que quem não é torcedor do Fortaleza merece dar uma atenção maior aí no jogo da final, porque o cara é decisivo. Outro jogador é o argentino Martín Lucero. Ele chegou nessa temporada no Fortaleza e vem sendo um grande destaque. Em 51 jogos na temporada, ele marcou 21 gols e deu 7 assistências. Então, praticamente, ele, a cada 2 jogos, ele tem uma participação em gol. Então, é um cara muito útil, muito importante para esse time do Vojvoda. Ele que estava atuando no futebol chileno, ele tem contrato até o fim de 2025 com Fortaleza. E ele foi o artilheiro da Copa do Nordeste. Então ele chegou nessa temporada, já foi artilheiro de uma grande competição, que é a Copa do Nordeste, está numa final de Sul-Americana, e por que não? Pode ser o homem gol aí na final contra a LDU. Mas o grande nome, né, do Fortaleza acaba não sendo nem jogador, é o treinador, o Juan Pablo Vojvoda. Ele chegou em 2021 no Fortaleza e ele já comandou o Leão em 186 partidas, com 96 vitórias até o momento. Ele conquistou pelo Fortaleza uma Copa do Nordeste, que foi ano passado, em 2022, e 3 títulos cearenses. O Vojvoda é o segundo treinador da Série A que está há mais tempo no comando técnico da equipe. Ele está atrás apenas do Abel Ferreira. E não é coincidência, né? Não é nenhuma coincidência ter o Abel Ferreira e o Vojvoda como os treinadores mais longínquos nas suas equipes. Olha o resultado, né? O Palmeiras pode não estar vivendo a melhor das temporadas, mas conquistou Brasileiro, conquistou Libertadores, conquista títulos estaduais praticamente todos os anos aí nos últimos anos. E o Fortaleza idem, que mostra o quanto é importante ter essa sequência do treinador, acreditar no trabalho de quem você contrata, né? Pensando nos dirigentes, né? O dirigente do Fortaleza, do Palmeiras, contrataram seus treinadores pensando em um resultado até a longo prazo. E os resultados estão chegando. Já chegou para o Palmeiras, hoje o Palmeiras vive um ano de instabilidade, e chegou já para o Fortaleza, mas pode ter o ponto máximo no dia 28 de outubro. Mesmo com a boa fase vivida no comando técnico do Fortaleza, o Fortaleza ele teve algumas mudanças na temporada. De 2022 para 2023, 6 jogadores da equipe considerada titular, a equipe que vem mais entrando dentro de campo, ela não estava no Fortaleza. Então, mais de meio time
é uma peça nova na temporada de 2023. Então também é outro mérito para a diretoria, outro mérito para o treinador Vojvoda, que soube analisar o mercado, soube ali pesquisar peças pontuais para chegar no elenco e somar com o elenco do Fortaleza. E hoje a gente vem observando que deu muito certo, até porque o Fortaleza, a gente sabe que não tem o mesmo giro de dinheiro que tem grandes equipes no futebol brasileiro, casos de Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Então, o Fortaleza, às vezes até com uma receita menor do que equipes gigantes no cenário nacional, soube fazer escolhas melhores, às vezes não gastou tanto para trazer um jogador que vem dando muito resultado. Isso é um trabalho em conjunto da diretoria, da equipe técnica do Fortaleza. Então aí tá os méritos para o Vojvoda e para a diretoria do Fortaleza, que soube trabalhar muito bem nas janelas de negociações, principalmente ali no fim do ano passado. E na atual temporada, o Fortaleza ele disputou 65 partidas, né? Ele venceu 38, empatou 11 e perdeu 16. É o finalista da Sul-Americana, foi semifinalista da Copa do Nordeste, campeão cearense e sexto colocado no Brasileirão no momento, né? O Brasileirão não acabou, mas o Fortaleza é o sexto colocado nesse momento. Só a Copa do Brasil que não foi tão bem, a vida do Fortaleza acabou sendo dificultada na Copa do Brasil porque foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final. Palmeiras, uma das grandes potências do futebol brasileiro, tirou o Fortaleza de maneira precoce da Copa do Brasil. E o Fortaleza, nesse momento, no momento dessa gravação, ele está a 6 partidas sem perder. São 4 vitórias e 2 empates. E nos últimos 10 jogos, são 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Derrota essa contra o Fluminense, que é finalista da Libertadores. Então mostra que a equipe do Fortaleza é uma equipe ali que está muito bem organizada, que é muito bem trabalhada pelo seu treinador, e que chega com muita força. No cenário sul-americano, o Fortaleza pode ser tratado como uma equipe pequena no futebol brasileiro. É verdade. Mas no futebol brasileiro, quem acompanha o futebol brasileiro sabe que o Fortaleza é uma equipe que vem se portando como uma equipe grande, é uma equipe que vem tendo atitudes grandes na sua direção, dentro de campo, principalmente, os jogadores não se intimidam em grandes partidas, tanto que venceu o São Paulo, venceu o Corinthians na Copa Sul-Americana, né? Eliminou o Corinthians, o América Mineiro, outro adversário do futebol nacional. Então o Fortaleza ele vem se portando como uma grande equipe. E no dia 28 tem tudo ali para mostrar para a América do Sul quem é o Fortaleza, que o Fortaleza vai estar de uma vez por todas como uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Para mim já está. Momentaneamente falando, o Fortaleza ele pode não ter a história de grandes equipes do futebol nacional, mas vem tratando o Fortaleza, vem cuidando do Fortaleza, né? Quem trabalha no Fortaleza vem tratando a equipe como uma gigante. E os resultados vão sendo mostrados dentro de campo. Final de Sul-Americana, uma grande sequência de títulos no futebol cearense, brigando na parte de cima da tabela no futebol brasileiro. Tenho certeza que quando o Fortaleza retornou para a Série A, todo mundo imaginava que cairia já no ano seguinte. Mas não. Um trabalho bem feito, uma organização bem feita das equipes, mostram que equipes até com uma renda menor, com um giro financeiro menor, pode obter grandes resultados. E no dia 28 de outubro, pode obter esse grande resultado técnico, uma conquista internacional contra a LDU. LDU, inclusive, que já é campeão da Libertadores, campeão da própria Sul-Americana. Então, o feito do Fortaleza seria ainda maior, conquistando um título contra uma grande equipe da América do Sul, que é a LDU, que tem seu nome já muito forte na América do Sul. E o Fortaleza, dia 28, tem tudo para se tornar um dos gigantes do continente. Concorda comigo? Gostou do conteúdo, do resumão aí do Fortaleza nessa Sul-Americana? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e muito obrigado pela audiência, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.